Parágrafo único. As condições de ocupação de tais dormitórios são reguladas nas NGA unidade. Artigo 147. Pode haver ainda um vestiário para oficiais, tendo anexos, lavatórios, banheiros e instalações sanitárias. Capítulo 5. Do cassino de subtenentes e sargentos. Artigo 148. Pode haver na unidade um cassino de subtenentes e sargentos, com a totalidade ou parte das seguintes instalações: sala de refeições, sala de recreação e dormitórios. Parágrafo 1º. Aplica-se ao cassino dos subtenentes e sargentos as mesmas prescrições referentes ao cassino dos oficiais, exceto no que se refere ao uso de trajes civis na sala de refeições, que deve ser regulado em NGA unidade. Parágrafo 2º. O encarregado do cassino é um subtenente ou sargento designado pelo comandante de unidade. Artigo 149. De acordo com as disponibilidades do quartel, pode ser permitida a residência de subtenentes e sargentos da unidade em dependências internas apropriadas. Capítulo 6. Das salas de recreação para cabos e soldados. Artigo 150. Na unidade pode haver uma ou mais salas de recreação para cabos e soldados, preferencialmente uma por subunidade, constando de sala de leitura, jogos de salão e aparelhos de áudio e vídeo. Artigo 151. O horário e as condições de funcionamento das salas de recreação são estabelecidos nas NGA unidade. Capítulo 7. Da formação sanitária. Artigo 152. O serviço de saúde da unidade funciona na formação sanitária, cabendo a direção deste ao comandante do pelotão de saúde ou chefe da seção de saúde, que é responsável por seu funcionamento e a conservação e higiene da formação sanitária. Parágrafo 1º. Em princípio, nas dependências da formação sanitária estão localizados o gabinete do médico, o gabinete odontológico, a enfermaria, a sala de espera, a farmácia, a sala de fisioterapia, o depósito de material de saúde e a sala do enfermeiro de dia. Parágrafo 2º. No âmbito da unidade, a assistência médica aos militares e seus dependentes é prestada na formação sanitária, de acordo com o horário proposto pelo médico-chefe e aprovado pelo comandante de unidade. Parágrafo 3º. A assistência em domicílio é prestada somente quando o estado de saúde do doente não permitir o seu comparecimento à formação sanitária. Parágrafo 4º. As praças que adoecerem em domicílio são transportadas para a enfermaria, tão logo suas condições de saúde o permitam. Artigo 153. O serviço interno diário da formação sanitária consiste: 1. Na assistência ininterrupta aos doentes e na guarda da enfermaria. 2. Nos primeiros socorros médicos de urgência. 3. Na assistência por meio de consultas e curativos aos militares da unidade e seus dependentes na formação sanitária ou em domicílio, de acordo com a legislação vigente. E 4. Na vigilância sanitária contínua do quartel e do pessoal. Parágrafo 1º. O serviço ordinário é executado por todo o pessoal da formação sanitária, conforme determinado pelo respectivo chefe. Parágrafo 2º. O serviço de escala destina-se a atendimentos extraordinários fora do período de expediente. Artigo 154. O apoio de saúde das unidades é assegurado pela formação sanitária da OM, constituída pelo pessoal, pelo material e pelas dependências necessárias à execução do serviço. Artigo 155. O pessoal da formação sanitária é constituído de acordo com o QCP da OM e seus integrantes não serão empregados em atividades estranhas ao serviço de saúde. Parágrafo 1º. Durante o serviço, o pessoal da formação sanitária fica sob a autoridade do médico-chefe, no que se refere à instrução e aos serviços técnicos, e no que se referir à administração e à disciplina, fica sob a autoridade do comandante de subunidade a que pertencer.
Parágrafo 2º. A instrução peculiar do pessoal da formação sanitária é ministrada sob a direção do médico-chefe, ficando a instrução não especializada a cargo da subunidade a que pertencer, de acordo com o programa de instrução da unidade. Capítulo 8. Do rancho. Artigo 156. A alimentação da tropa deve ser objeto de máxima preocupação do comando da unidade. Parágrafo 1º. Os militares têm direito à alimentação no quartel, de acordo com o estipulado na legislação em vigor. Parágrafo 2º. Há, normalmente, 3 refeições diárias, café, almoço e jantar, distribuídas de acordo com o horário da unidade. Parágrafo 3º. Às praças de serviço é fornecida à noite uma refeição quente. Artigo 157. Conforme as possibilidades em pessoal e em material, o rancho de cada unidade tem refeitório em 3 salas separadas, para oficiais, para subtenentes sargentos e para cabos e soldados. Artigo 158. As refeições preparadas são submetidas à aprovação do fiscal administrativo, por meio de uma amostra. Depois de aprovadas, o encarregado do setor de aprovisionamento ficará em condições de mandar distribuir as refeições. Parágrafo único. Nos dias sem expediente, a amostra é examinada pelo oficial de dia, salvo se estiver presente no quartel o fiscal administrativo. Artigo 159. As praças que não puderem comparecer às refeições à hora regulamentar, por motivo de serviço, são servidas em horários definidos na NGA unidade. Artigo 160. Os cabos e soldados seguem para o rancho em forma por subunidade, sob o comando dos respectivos sargentos de dia, que apresentarão ao oficial de dia a relação dos que deixaram de comparecer por motivo de serviço. Artigo 161. O funcionamento dos refeitórios para as refeições dos oficiais e dos subtenentes e sargentos é fixada no horário da unidade. Artigo 162. As disposições relativas à organização, à direção, à execução e à fiscalização de tudo o que se referir ao rancho, não previstas neste regulamento, são estabelecidas em outros dispositivos regulamentares e nas NGA unidade. Capítulo 9. Das oficinas. Artigo 163. As oficinas de manutenção da unidade, de motomecanização, de comunicações, de armamento e outras, destinam-se à execução dos trabalhos de manutenção de segundo escalão previstos nos manuais técnicos do material em uso da unidade. Parágrafo 1º. Pode ser executados trabalhos de terceiro escalão quando autorizados. Parágrafo 2º. Sem prejuízo de sua finalidade específica, a oficina pode reparar os artigos inutilizados no uso diário ou substituir os extraviados, podendo também confeccionar os artigos necessários à instrução ou ao serviço. Parágrafo 3º. Os chefes de oficinas de manutenção são os responsáveis pela fiel observância por todos os integrantes das normas de prevenção de acidentes previstas em planos de instrução e manuais técnicos, pela verificação das condições de segurança das respectivas oficinas e pelo uso de equipamentos de proteção individual e dispositivos de segurança. Artigo 164. A unidade também pode possuir, de acordo com seus recursos e possibilidades, materiais, carpintaria, marcenaria, serralheria e outras que se tornarem necessárias, destinando-se estas: 1. A reparações do material distribuído e em uso na unidade. São proibidas em regulamentos ou manuais técnicos e a confecção nas mesmas condições de artigos para substituição dos inutilizados, extraviados ou necessários à instrução ou ao serviço. Parágrafo único. O comando de pelotão de serviços gerais, chefe da seção de serviços gerais, é o responsável pela disciplina do pessoal, pelo bom funcionamento, pelo material distribuído, pela obediência às normas de prevenção de acidentes e pelo uso dos equipamentos de proteção individual e dispositivos de segurança. Tudo relativo às oficinas citadas neste artigo. Artigo 165. As diversas oficinas da unidade, sempre que possível,
são organizadas em seções, tais como na oficina de motomecanização, seções de mecânica, pintura, lanternagem, elétrica e etc. Artigo 166. Cada seção tem um encarregado responsável perante o chefe da oficina, não apenas pela execução dos trabalhos que forem ordenados, como também pela guarda, conservação e emprego de todo o material que lhe for confiado. 2. Pelo cumprimento das normas de prevenção de acidentes. 3. Pela verificação das condições de segurança das respectivas seções. E 4. Pelo uso de equipamento de proteção individual e dispositivos de segurança. Parágrafo 1º. Os encarregados das seções são responsáveis pela ordem e pela disciplina e não devem permitir que nelas permaneçam ou participem dos trabalhos praças estranhas ao serviço, sem consentimento ou ordem superior. Parágrafo 2º. As seções que contenham material inflamável ou explosivo, ou cujo equipamento permaneça em funcionamento contínuo, são motivo de medidas específicas de prevenção de incêndios ou explosões, sendo tais providências da responsabilidade do chefe da oficina, que deve fiscalizar seguidamente se são eficazes. Artigo 167. O comando da unidade deve empenhar-se para que as oficinas, e quando for o caso as seções de cada oficina, funcionem em dependências separadas, próprias e seguras, a fim de serem definidas as responsabilidades dos respectivos encarregados. Artigo 168. Nos trabalhos das oficinas são observadas as seguintes disposições. 1. Nenhum trabalho é executado pelo pessoal da oficina sem a respectiva ordem de serviço, assinada pelo S4, e os trabalhos urgentes ordenados pelo comandante de unidade são confirmados, posteriormente, também por ordem de serviço, assinadas pelo S4. E 2. Qualquer trabalho somente pode ser executado na oficina após previamente orçado pelo respectivo encarregado. Capítulo 10. Da Biblioteca e dos Espaços Culturais. Artigo 169. Cada unidade deve possuir e manter, sempre que possível, uma biblioteca constituída de obras de cultura geral, especialmente sobre assuntos militares, história e geografia do Brasil, podendo dispor de uma coleção de publicações do Exército e de galerias de retratos de que trata este regulamento. Parágrafo único. O funcionamento da biblioteca obedece às prescrições de instruções ou normas em vigor, e no que couber das NGA unidade. Artigo 170. Cada unidade pode possuir e manter um espaço cultural com parte ou a totalidade das seguintes finalidades. 1. Destacar os feitos históricos ou os heróis da OM ou do Exército. 2. Mostrar a evolução da arma, do quadro ou do serviço que a OM representa. 3. Estimular a vocação para a carreira militar. E 4. Incentivar o interesse pela preservação da memória e dos valores da OM e do Exército.